Você já ouviu a história do homem que perseguia cristãos e depois se tornou um dos maiores apóstolos da história? Esta é a jornada de Saulo, que se transformou em Paulo. Uma mudança tão profunda que até hoje inspira milhões de pessoas. Neste vídeo, vamos entender como essa transformação aconteceu e o que ela pode nos ensinar sobre fé, arrependimento e redenção. Prepare-se para uma viagem até o coração da mudança espiritual. Uma história de queda e ascensão, de confronto e revelação, de cegueira e visão. Saulo de Tarso nasceu em uma família judaica respeitada e foi educado por Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica. Cresceu em meio ao rigor da religião e desenvolveu um zelo extremo pelas tradições dos antepassados. Desde jovem, era conhecido por seu intelecto aguçado e por sua capacidade de interpretar a Torá. Ele era fariseu, uma das seitas mais influentes do judaísmo, conhecida pelo profundo compromisso com a lei de Moisés. Os fariseus acreditavam que a santidade era alcançada pela obediência estrita à lei, e Saulo se destacava por seu fervor e disciplina. Em Jerusalém, presenciou o crescimento do cristianismo que ele via como uma seita perigosa e herege. O movimento cristão estava crescendo rapidamente após a morte e ressurreição de Jesus, e isso preocupava profundamente os líderes religiosos da época. Saulo, como defensor da ortodoxia judaica, viu-se motivado a reagir com toda a sua força contra essa nova doutrina. Ele via os cristãos como uma ameaça à tradição, à ordem religiosa e ao povo de Israel. Com autorização dos sacerdotes do Sinédrio, Saulo se tornou um verdadeiro caçador de cristãos. Invadia casas, prendia homens e mulheres e os levava para prisões ou julgamento. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. A violência era justificada por sua convicção de estar protegendo a fé judaica. Ele acreditava sinceramente estar cumprindo a vontade de Deus. Cada prisão, cada ação contra os seguidores de Jesus era para ele uma expressão de fidelidade religiosa. No entanto, por trás dessa perseguição havia também medo de que a nova mensagem tirasse o controle das mãos dos líderes religiosos, medo de perder a estrutura que sustentava sua identidade. A cada nova conversão, a cada novo milagre, o movimento cristão se fortalecia, desafiando tudo que Saulo acreditava. A virada da vida de Saulo começou em uma viagem a Damasco, com a intenção de prender mais cristãos. Mas no meio do caminho, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol o cercou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era a voz de Jesus. Essa voz, que penetrou não apenas seus ouvidos, mas seu espírito, foi o ponto de ruptura entre o velho Saulo e o novo Paulo. Cego por 3 dias, foi levado à casa de Judas em Damasco. Durante esse período, jejuou e refletiu intensamente sobre sua vida, suas crenças e suas atitudes. A cegueira física se tornou um espelho para a cegueira espiritual que ele vinha carregando por anos. Pela primeira vez, Saulo foi forçado a confrontar suas escolhas e a possibilidade de que tudo em que acreditava estivesse errado. 3 dias de silêncio, de introspecção, de confronto com o eu interior. Não havia palavras, apenas silêncio e pensamento. Era o início de uma nova jornada. Enquanto estava em Damasco, Deus enviou Ananias, um seguidor de Jesus, para orar por Saulo. Apesar do medo inicial, Ananias obedeceu. Ao tocar em Saulo, algo como escamas caíram de seus olhos, e ele recuperou a visão. Foi batizado imediatamente. Essa experiência marcou um recomeço total. Saulo passou a ser chamado de Paulo e trocou a perseguição pela pregação. Começou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus, chocando tanto judeus quanto cristãos.
Muitos não acreditavam em sua transformação, suspeitando que fosse uma armadilha. Mas a fé de Paulo era real, alimentada por uma experiência direta com o Cristo ressuscitado. Ele dedicou-se aos estudos das Escrituras sob nova perspectiva e começou a compreender os textos à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus. Sua pregação não era apenas doutrinária, mas pessoal, cheia de emoção, marcada pela sinceridade de quem viveu uma mudança radical. Com o passar dos anos, Paulo se tornou o maior missionário do cristianismo primitivo. Realizou 3 grandes viagens missionárias, enfrentou prisões, naufrágios, traições, espancamentos e todo tipo de oposição. Fundou comunidades cristãs em cidades importantes como Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Galácia e Roma. Suas cartas, escritas muitas vezes em prisões, se tornaram parte essencial do Novo Testamento. Elas abordam temas como graça, fé, justificação, liberdade em Cristo, unidade da Igreja e a esperança da vida eterna. Paulo também foi um pensador profundo e um comunicador habilidoso. Ele sabia adaptar sua mensagem ao público. Falava de forma diferente com judeus, gentios, líderes, servos e reis. Sua influência moldou a teologia cristã e deixou um legado espiritual profundo que ressoa até os dias de hoje. Seu nome ecoa em cada igreja, cada sermão, cada testemunho. Ele se tornou um símbolo de redenção e missão. A história de Paulo é um poderoso lembrete de que nenhum erro é grande demais para impedir a graça de Deus. Ele nos ensina que mesmo aqueles que parecem estar mais distantes da verdade podem ser tocados e transformados. Sua vida nos mostra que a transformação é possível para qualquer um que esteja disposto a ouvir e mudar. E mais do que isso, nos desafia a repensar nossos julgamentos, a abrir o coração para o arrependimento e a ver o outro com os olhos da misericórdia. Se Paulo mudou, qualquer um pode mudar. Essa é uma mensagem de esperança, não apenas para o cristão que busca crescimento espiritual, mas para qualquer pessoa que tenha errado, que tenha se perdido, que deseje recomeçar. A graça é maior que o erro. A luz é mais forte que a escuridão. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais narrativas inspiradoras da Bíblia. Ative o sininho para receber os próximos episódios e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança hoje. Que a graça e a luz divina estejam sempre com você. Que essa jornada de Saulo a Paulo continue ecoando em nossos corações como um chamado à fé, ao arrependimento e à transformação verdadeira.